Uma boa tarde a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo, então, pela TV Seara do Mestre. A gente vai iniciar a exposição contando uma história. Essa história é deste livro de Sam McBratney, né, e a ilustração é de Anita Geran. Eu gostaria que vocês acompanhassem, então, à medida que eu vou contando essa história. Essa história fala da convivência entre um coelho pai e o seu filho, então, o coelhinho. Mas prestem atenção na mensagem que essa história quer nos passar. Então, era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, disse o coelho pai. Tudo isso, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai, ele tinha os braços mais compridos. E o coelho pai também disse, eu te amo tudo isso. Pensou o coelhinho, isso é um bocado. Eu te amo, então, disse o coelhinho, toda a minha altura. E eu te amo, repetiu o coelho pai, toda a minha altura. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter os braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore, e disse, eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até a ponta dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo à altura do meu pulo, disse e riu o coelhinho saltando para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo, riu também o coelho pai. E saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos das árvores. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Eu te amo toda a estradinha, daqui até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, disse o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite, nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. E o coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas, então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. E aí o coelho pai disse para o seu filho, eu te amo até a lua, ida e volta. Essa história nos fala de um sentimento muito lindo. Que sentimento é esse? O amor, né? O amor é uma palavrinha bem pequena. 4 letrinhas, mas que reflete um grande sentimento. E o amor é de essência divina. Deus, por tanto nos amar, nos permitiu estarmos aqui para crescer e evoluir. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre a lei do amor. E nesse capítulo, então, nos é dada a explicação pelos espíritos amigos que o amor, ele resume inteiramente a doutrina de Jesus. Quem mais nos demonstrou amor, o belo exemplo que nós temos é Jesus. Porque, então, o amor é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mas, à medida que ele vai avançando,
ele passa a ter sensações. E quando ele se tornar puro, ele vai passar a ter sentimentos puros. E o ponto culminante desses sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este em seu foco ardente, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o amor é esse sentimento que todos nós queremos receber. O amor é esse sentimento onde a gente demonstra tudo aquilo que a gente tem de melhor, amando, em especial nessa história, um pai em direção, amando o seu filhinho. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos e educadores já sugeriram em inúmeros trabalhos que o amor é uma resposta aprendida, uma emoção aprendida. A gente concorda com isso? Que o amor é uma resposta aprendida? Será que a gente pode aprender a amar? Então a gente vai ver aqui hoje que é possível que a gente aprenda a amar. A gente veio para esse planeta aqui para desenvolver esse sentimento, cuja sementinha todos nós já temos. Deus depositou em cada um dos seus filhos a sementinha do amor. E a gente veio para cá para aprender a desenvolver essa sementinha como uma planta que cresce. O amor vai crescer em nós. Então, nosso caminho evolutivo tem como essência o desenvolvimento do amor. O amor, então, como a gente já falou, é o sentimento mais puro que reina por toda parte. Vocês conseguem perceber o amor de Deus por toda parte? A natureza é um exemplo disso. Todos os dias o sol renova, à noite vêm as estrelas, as árvores que crescem, as flores que florescem, o ar que respiramos, tudo isso são provas do amor de Deus para conosco. Refletindo então sobre essa máxima, nós vamos concluir que para a gente se aproximar mais e mais de Deus, nós vamos ter que desenvolver esse sentimento. Amor não só a Deus, ao Pai maior, mas também ao próximo e a nós mesmos. Foi isso que Jesus nos disse nesta frase: amar a Deus, o Criador, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. E o amor, ele é um sentimento, então, como ele pode ser aprendido, ele deve ser vivenciado pela criança desde a sua infância. Primeiro dia em que a mulher sabe que está grávida, é o primeiro dia que ela pode ensinar o seu filho o amor. A criança até os 7 anos, ela é mais suscetível às aprendizagens. Ela aprende melhor. A partir de tudo aquilo que a gente apresenta para a criança, é mais fácil ela aprender. Quanto mais cedo, melhor. Então, nós temos um grande papel quanto a isso. Ajudar para que a criança desenvolva essa sementinha que ela já traz guardada. Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos diz que quem não recebe amor, não sabe dar amor. Então, se uma criança não aprende a amar, ela não vai conseguir dar amor. Como é que a gente quer que o mundo seja melhor se as nossas crianças não expressarem mais amor? O amor que a gente deve dar aos nossos filhos é até uma questão de sobrevivência para nós. Porque aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe. Quando a gente estiver bem velhinhos e nós precisarmos do auxílio dos filhos, é isso que a gente vai receber em troca. Então, o amor do filho é uma plantação nossa também. Também.
Na infância, do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Então, quando criança, a criança vai desenvolver aquilo que ele vai vivenciar durante a sua vida. Se ele só apanha, se ele só é xingado, se ele só diz palavrão, é isso que depois ele vai fazer na vida adulta. Pensem sobre isso. Conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuindo-os na mesma hora. Então, a criança, quando recebe amor, diz Joana de Ângeles, retribui na mesma hora. Se a gente quer filhos amorosos, vamos ser nós, pais amorosos. O modo como o homem aprenderá a amar parece estar relacionado com a sua capacidade de aprender. E essa capacidade que ele tem de aprender é de responsabilidade de quem? Dos pais. Ah, mas meu filho vai para a escola, as professoras que ensinem ele. Não. As professoras vão ensinar a educação intelectual, a educação moral, que vai ser como ele vai ser, como ele vai se portar, quais sentimentos ele vai desenvolver, é tarefa dos pais. E não adianta a gente querer passar para os outros, é uma tarefa nossa. Então, uma boa maneira da gente desenvolver em nós, quem sabe a gente não tem o amor tão desenvolvido em nós. E aquilo que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento do amor na criança, Jason de Camargo, num livro chamado Educação dos Sentimentos, a casa tem para empréstimo. É um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler. Ele põe 3 etapas para a gente aprender a amar. A primeira delas, então, é que a gente mova-se para o amor. Para a gente desenvolver o amor, a gente tem que querer. Eu tenho que me mover até ele, eu tenho que fazer esforços para que eu passe a vivenciá-lo, para que eu passe a exercê-lo, para que eu passe a transmitir. Eu tenho que querer, eu tenho que me mover para ele. Devemos trabalhar o amor não só daqui para fora, das nossas atitudes, das nossas palavras, mas também nos nossos sentimentos. Vamos começar a ver só o lado bom das pessoas. Já é uma forma da gente mudar os nossos pensamentos. O segundo passo, conhecer o amor. Eu preciso conhecer, saber o que é importante para mim. E o conhecimento, ele é adquirido de várias formas. A gente pode estudar, a gente pode observar, a gente pode comparar, a gente pode sentir, a gente pode refletir. E aí a gente, querendo ter uma vida mais amorosa, que a gente tenha a vontade de expressar esse sentimento. Vendo, lendo, tendo leituras que nos mostrem o quê? Que um filho, quando chega perto de nós, ele quer um colinho, ele quer um carinho. Isso a gente consegue perceber. A casa tem um periódico que todo mês sai leituras edificantes. E muitas delas falam do amor. O terceiro ponto, vivencie o amor. Esse é o mais difícil, mas é o que tem mais valor. A gente deve ver tudo com amor. E a gente não deve perder nenhuma oportunidade para executar o amor. Pestalozzi, que foi um grande educador, ele diz que nós não iremos aprender a pensar apenas lendo livros sobre o pensamento, mas sim pensando. Ele dizia mais, nós temos a cabeça para pensar, o coração para sentir e as mãos para obrar.
No amor, nós temos condições de exercitar essas 3 tarefas. Pensar no amor, sentir o amor e agir no bem. A gente sabe quando a gente está agindo no bem. A nossa vibração interna, essas sementinhas que Deus depositou em cada um de nós, floresce. Quando a gente recebe um carinho em troca daquilo que a gente faz, são maneiras da gente presenciar se o amor está nos nossos atos ou não. Uma conversa com alguém que precisa, um abraço, um beijo, são maneiras de nós recebermos a retribuição pelo amor que damos. Então, nós temos condições de verificar se nós estamos vivenciando esse amor. O bem que nós fazemos nos outros. Se aqueles que se aproximam de nós saem sorrindo, felizes, nós estamos demonstrando e vivenciando o amor. Nós, pais, temos um papel muito importante nessa questão de vivenciar o amor. Deus coloca o filho sob a nossa guarda, a fim de que a gente conduza ele pelo caminho do bem e que a gente aproxime mais esse filho de Deus. As crianças, então, vêm ao mundo para se aperfeiçoar, para progredir e sempre vêm para se readaptar ao meio em que viveram. Junto às pessoas certas. Pensem nisso. Ninguém chega à nossa família por descuido. Nós estamos junto daqueles que a gente tem uma trajetória para viver junto. Algo para passar, algo para provar, algo para fazer juntos. Então, nós estamos recebendo como filhos alguém que tem ligações conosco e que nós aceitamos o papel de colaboradores de Deus para que a gente ajude essa alma ligando esse serzinho que nos chega ao Pai Maior. Nós temos compromisso quanto a isso. Então, a nossa responsabilidade de vivenciar o amor em nós, nas nossas atitudes, para que a gente seja o exemplo dos nossos filhos. E também o amor que a gente vivencia com eles é uma grande responsabilidade que cabe a nós, pais. São talentos que Deus confiou a nós. Cada filho que nos chega, cada criança que se aproxima de nós, são talentos que nós temos que direcionar, nós que temos que encaminhar. Por isso que a gente deve orientar, conversar essa criança com muito amor, com muito carinho, porque só assim a gente vai alcançar melhores resultados. O método do amor é que dará resultados profundos no nosso filho. Nas nossas filhas. Não outro tipo de método. O tapa, a cintada, a varinha que a gente usa para colocar a criança numa disciplina, essa cria marcas que o tempo sara. São as marcas do corpo. Mas o amor, o carinho que a gente tem em relação aos filhos e educa eles nesse amor e nesse carinho, criam marcas que jamais se apagarão. São as marcas na alma. Esse vai com ele, esse acompanha ele. Tem maneira sim de nós educarmos, de nós indicarmos o caminho certo para os nossos filhos. Ah, isso dá trabalho? Dá. Cansa? Cansa. A gente fala mais de 10 vezes. Mas é essa conversa, esse carinho é que vai junto com ele. E quando ele crescer e tiver dificuldades vivenciando no seu dia a dia,
É esse amor, essa segurança que nós demos a ele que vai fazer toda a diferença. Para o filho, o amor materno e a autoridade paterna são elementos essenciais ao bom equilíbrio das relações familiares. O amor materno, o amor de mãe, não há nada comparado a esse amor. O do pai também. O do pai também. Mas, principalmente, a autoridade paterna não é colocar medo nos filhos, mas é colocar limites, disciplina, ordem. E que os filhos têm que entender que a gente veio antes com uma responsabilidade de educá-los. Por isso que a gente chegou antes. Nós somos os pais e só por termos sido os pais, nós já merecemos respeito. Não que isso a gente vai colocar goela abaixo, como a gente diz. Mas que a gente vai mostrar, com respeito também, com ordem, com dignidade, com amorosidade, que nós merecemos respeito. E por isso também nós vamos dar o exemplo. Viram lá na mensagem inicial que a gente colocou que as crianças às vezes não aprendem por aquilo que a gente fala. Mas o nosso exemplo, elas lembram. Meu pai fez assim, minha mãe faz assim. Isso ensina. Então vejam a nossa responsabilidade quanto a isso. Se lhe faltar o amor e o carinho de mãe, seu desenvolvimento físico e mental, afetivo e espiritual estarão comprometidos por toda a vida. A criança, sem perceber, gosta da autoridade paterna. Quando o pai não se manifesta com autoridade, o equilíbrio emocional da criança é afetado. Conversando com uma jovem que hoje tem 23 anos, e ela vivenciando situações difíceis, ela disse que se talvez o pai dela tivesse dito mais nãos para ela hoje conseguiria superar as dificuldades com mais facilidade. O que é esses nãos? O pai deu presente, não se fez presente. O pai comprou a sua vida ao lado da filha. E hoje a filha diz que se o pai tivesse sido mais presente, ela conseguiria superar melhor as dificuldades. Não que isso ela possa agora jogar nas costas do pai. É algo que o pai vai responder perante a consciência dele própria. Mas vejam que a própria criança, o próprio jovem reconhece que necessita da autoridade. Que ele necessita que alguém lhe indique o caminho. Que alguém lhe faça seguir aquele caminho. Por isso o nosso papel, por isso que a criança vem pequenina. Para que a gente possa direcioná-la. É lógico que essa autoridade, então, deve ser exercida sem violência, sem injustiça. Porque a autoridade verdadeira, ela jamais se impõe. É aquilo que a gente falou do exemplo. Quando a gente dá bons exemplos, a criança já se orienta por aqueles bons exemplos. Criar filhos livres, responsáveis, requer da nossa parte muita renúncia, muito sacrifício, muita vontade de aprender, porque quando nós ensinamos com amor, nós também aprendemos. André Luiz diz uma frase bem interessante: quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Então nós também, quando orientamos bem nossos filhos, nós também evoluímos, nós também nos evangelizamos, nós também nos educamos. Nossos filhos precisam da nossa companhia, precisam estar presentes no nosso dia a dia. E não, a gente não deve terceirizar para outros. Isso não cabe ao outro, cabe a nós.
Lá no Evangelho também, no capítulo 14, no item 9, há um grande alerta para nós. Conhecei vossos deveres, deveres dos pais, e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada, e da qual recebereis a recompensa, se cumprirdes com fidelidade. Vossos cuidados e a educação que lhe dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Agora vejam o alerta que eles nos fazem. Pensai que, para cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então pensem nisso, Deus irá. Se a gente bem cumpriu com o nosso papel, a gente bem terá uma resposta boa para dar a ela. Mas se a gente deixou débitos, se a gente não fez bem aquilo que deveria fazer, nós também teremos situações que teremos que resgatar essas situações. Falando em vivenciar o amor, contando a história lá do coelhinho. Vocês, e é também o objetivo desta tarde, se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu falei hoje aqui, eu gostaria que vocês se lembrassem de dar um abraço no filho de vocês, de dizer a ele quanto vocês o amam, ou a mais de um filho. Poder expressar esse sentimento, dizer a ele quanto é bom isso, a gente já vai estar dando um grande passo para reatar laços. Mesmo que o nosso filho já cresceu, não tem importância. Que a gente se permita vivenciar esse amor. No fundo, sabe quem vai ser o maior beneficiário disso? Nós. Porque a nossa alma vai estar cheia de bons sentimentos, de energia boa. A gente vai se sentir melhor. Mesmo que a gente não receba a retribuição. Nós fizemos a nossa parte. Para finalizar, e para a gente ficar refletindo sobre tudo isso que a gente conversou, vou ler uma mensagem desse livrinho aqui, ó, Vida Feliz. Nessa mensagem que ela fala sobre a família, sobre o lar, é bem importante que a gente preste atenção nessas palavras. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso, um futuro bom. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através de diálogos, que são conversas, através de exemplos, tornando-se o método mais eficaz para a educação. Os hábitos adquiridos no lar, tudo aquilo que a criança aprende em casa, permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se empreguem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo aquilo que a gente investir no lar, tudo quanto invistas no lar, retornará conforme a nossa aplicação feita. Faze do teu lar a oficina aonde a felicidade habita. E para sermos felizes, o sentimento do amor tem que fazer parte da nossa vida. Então que Deus nos ajude, nos oriente e que a espiritualidade amiga possa nos ajudar. Uma boa tarde a todos.